Olá, tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Wesley. Essa é a nossa terceira aula acerca do tópico de bioquímica celular e hoje comentaremos aqui sobre as proteínas e as enzimas. Vamos lá? Primeiro ponto importante a ser pontuado. Proteínas são basicamente macromoléculas extremamente abundantes aí nos organismos vivos. Então, quando a gente observa lá aquela exemplificação da nossa primeira aula, a gente já nota que dentro dos componentes orgânicos que constituem uma célula, as proteínas aí são as mais numerosas. E elas apresentam uma diversidade de funções biológicas, apresentam uma variedade de tipos e etc. Não menos importante, como eu falei anteriormente, as proteínas elas desempenham um leque de várias funções fisiológicas que são extremamente vitais a um organismo vivo. Em alguns organismos apresenta-se aí uma atividade maior, em outras menor, mas é importante vocês entenderem que proteínas são extremamente importantes para que um organismo vivo consiga desempenhar as mais diversas funções fisiológicas aí, inerentes à sua sobrevivência. Além disso, é de interesse que vocês saibam que as proteínas são constituídas por pequenas unidades que nós denominamos como monômeros, e nesse caso em especial, as unidades monoméricas que constituem as proteínas são denominadas como aminoácidos. Quando a gente está falando de proteínas, e em especial proteínas associadas aqui com atividades biológicas, a gente comenta que elas são constituídas basicamente por 20 tipos de aminoácidos. E esses aminoácidos, em especial aqui, eles são denominados como aminoácidos proteicos. Por quê? Quando a gente pensa em aminoácidos, a resposta típica que vocês dão é o seguinte: ah, professor, só existe 20 tipos de aminoácidos. E a grande verdade é que existem cerca de 300 ou entre uma faixa de 300 ou 500 aminoácidos, se não me falha a memória, porque algumas literaturas elas divergem aí quanto a isso. Mas quando a gente pensa em proteínas mesmo, elas são constituídas aí basicamente por um conjunto de 20 aminoácidos. Como assim? Cada aminoácido, em especial esses aminoácidos aqui proteicos, eles apresentam propriedades químicas e físicas distintas na sua composição. E aí a combinação, a somatória de todas essas propriedades, sejam elas físicos ou químicas, vai determinar a função e a característica de uma proteína. Então, percebam de antemão essa figura. Se vocês observarem, nós temos aqui vários aminoácidos ligados entre si. E a ligação que é responsável por ligar um aminoácido um ao outro é a ligação peptídica. Então, se vocês observarem aqui embaixo, ó, eu tenho um aminoácido chamado metionina, eu tenho outro aminoácido chamado ácido aspartico, eu tenho um outro aminoácido chamado leucina, eu tenho um outro aminoácido chamado tirosina. E se vocês observarem, de certo modo, eles têm uma porção que é idêntica, de certa maneira, mas existem algumas porções que são diferentes, que são as cadeias laterais, que é o que é de interesse que a gente comente mais adiante. Então, como que é a configuração básica de um aminoácido? Ó, ele tem um carbono central, que a gente chama de carbono quiral ou carbono anomérico. E o que significa isso aqui? Esse carbono, se vocês observarem, ele está ligado a 4 grupos diferentes, certo? Então, ó, você tem esse carbono quiral, você tem um grupo carboxila, um grupo amino, um grupamento hidrogênio e uma cadeia lateral R, que é justamente o que vai diferenciar um aminoácido de outro aminoácido, tá bom? Como eu comentei com vocês, os aminoácidos eles se ligam uns aos outros através de uma ligação denominada como ligação peptídica. E olha que interessante, quando um aminoácido se une a outro aminoácido, sempre haverá uma reação de desidratação, ou aquela reação que eu conversei com vocês no outro momento, que é uma desidratação intramolecular. Então, juntou um aminoácido com outro aminoácido, você forma agora um dipeptídeo,
e, consequentemente, você sempre terá uma perda de molécula de água. Então, vamos supor que, hipoteticamente, você tenha 6 aminoácidos e esses 6 aminoácidos se ligam entre si. A pergunta que eu faço a vocês é o seguinte: quantas ligações peptídicas eu terei e quantas moléculas d'água eu irei perder nesse contexto no qual eu tenho 6 aminoácidos? E a resposta é bem simples. Entre um aminoácido e outro, eu sempre estabeleço uma ligação peptídica. E essa ligação peptídica, que pode ser chamada também de ligação amídica, ela se dá de que maneira? Ó, é sempre entre um grupo carboxila de um aminoácido com um grupo amino de outro, tá? E aí, para vocês calcularem o tanto de ligações peptídicas, é simplesmente vocês pegarem o número de aminoácidos menos 1. E aí, o que a gente vai encontrar? 5 ligações peptídicas. E nós havíamos comentado que em cada ligação peptídica sempre há liberação de uma molécula d'água. Então, consequentemente, nós teremos aí liberação de 5 moléculas d'água. Beleza? Aqui tem uma esquematização acerca de uma ligação peptídica. Então, você tem aqui o aspartato, que é um aminoácido. Ó, percebam que a cadeia lateral dele é carregada dessa forma, que se liga com a fenilalanina. A ligação entre o aspartato e a fenilalanina se dá através da ligação peptídica e você tem aí a perda de uma molécula d'água. Beleza? Não menos importante, é de interesse ainda que nós pontuemos aqui que quando você tem uma ligação entre vários aminoácidos, você forma aqui um peptídeo. E esse peptídeo ele sempre vai ter duas extremidades, ó. Você vai ter uma extremidade que a gente chama de extremidade aminoterminal e uma extremidade carboxiterminal. Por quê? Ó, se você ver, tem um grupo carboxila desse lado e um grupamento amino deste outro lado. E aí você viabiliza mais ligações peptídicas, seja aqui ou seja aqui. Tranquilo? E aí, nesse sentido, qual que é a grande sacada que vocês precisam se atentar? Que os aminoácidos são justamente a unidade monomérica que constitui aí as proteínas. E quando a gente está falando de proteínas de seres vivos, basicamente elas são constituídas aqui a partir de 20 aminoácidos, que nesse caso aqui são os aminoácidos proteicos. E esses aminoácidos eles são classificados em dois grupamentos. Aminoácidos essenciais, ou seja, são aminoácidos que nós não conseguimos produzir. No caso aqui, nós temos um total de 8 aminoácidos. E nós temos aminoácidos ditos como naturais ou não essenciais, ou seja, são aqueles que o organismo consegue produzir, tá? Um pequeno adendo a ser pontuado aqui é que o famoso feijão com arroz, que nada mais é do que a mistura de um cereal com uma leguminosa, já acaba nos fornecendo aqui os 8 aminoácidos aí que a gente não consegue sintetizar. Um outro aspecto ainda importante a ser destacado é que alguns aminoácidos eles são ditos como semi-essenciais, como o caso, por exemplo, da histidina. A histidina, na infância, ela é um aminoácido essencial, ou seja, a gente não consegue produzi-la. Contudo, quando a gente entra na fase adulta, a gente começa a sintetizá-lo. Então, ele deixa de ser essencial e passa a ser aqui semi-essencial ou até mesmo um aminoácido não essencial. Tranquilo? E aí, provavelmente, você esteja se perguntando, professor, o que vai tornar uma proteína única, diferente? Porque, como eu comentei anteriormente, as proteínas aí são as mais diversas, né? Primeiro, quando você pensa em uma proteína, você tem que pensar na quantidade de aminoácidos que estão envolvidas com a formação dessa proteína. Além disso, você tem que pensar o tipo de aminoácido que está formando essa proteína. Qual que é a proporção desses aminoácidos e, consequentemente, um outro aspecto extremamente importante é a ordem desses aminoácidos nessa cadeia polipeptídica. Então, vamos supor, se eu tivesse um aminoácido aqui, ó, iniciando, ó, glicina, isoleucina, valina, cisteína e por aí vai. Se eu mudasse um único aminoácido aqui, consequentemente, eu já mudo drasticamente toda a configuração dessa proteína.
Porque a quantidade de aminoácido, o tipo de aminoácido, a proporção e, consequentemente, a ordem desses aminoácidos aqui nessa cadeia polipeptídica influencia drasticamente a característica da proteína, tá bom? Além disso, outro aspecto interessante é que quando comenta-se aqui acerca de proteínas, é de interesse que vocês pontuem, já saibam aí, tomem nota, que as proteínas elas apresentam grau de estrutura, que parte de uma estrutura primária até uma estrutura quaternária. A estrutura primária, de maneira simplificada, nada mais é do que aminoácidos ligados uns aos outros através das ligações peptídicas, como comentei anteriormente. Consequentemente, eu tenho posteriormente a formação da estrutura secundária, da estrutura terciária e a estrutura quaternária. Uma analogia interessante seria equivalente a vocês pensarem aqui em um telefone. Se vocês derem uma olhadinha, ó, o inicinho aqui do fio, ó, ele não é simplesmente linear, então ele indica aqui, ó, a estrutura primária, que nada mais é do que aminoácidos ligados uns aos outros através de ligações peptídicas. Se vocês notarem, ó, ele vai sofrendo um processo aqui de enovelamento, né? Ele vai ficando helicoidal, que é mais ou menos a carinha da estrutura secundária. Aí você chega aqui, ó, já começa a formar um emaranhado, né? Então, que se, por exemplo, tem uma estrutura globular, estrutura terciária. E aí, quando você tem, por exemplo, duas cadeias polipeptídicas unidas entre si, você tem aqui a estrutura quaternária. Então, vamos olhar ponto a ponto para não dar ruim. A estrutura primária nada mais é do que os aminoácidos ligados entre si através das ligações peptídicas. Quando a gente pensa nessa situação aqui da estrutura primária, a grande sacada é o seguinte: a gente comenta isso daqui simplesmente para ficar didático para vocês. Mas a grande verdade é que começou a juntar os aminoácidos entre si através das ligações peptídicas, já começa aí a fazer várias interações e não necessariamente fica aqui a princípio linear para depois ficar helicoidal e por aí vai. Não, ele já começa a fazer vários arranjos aqui e, consequentemente, leva aqui ao dobramento dessa cadeia polipeptídica, tá bom? A estrutura secundária é basicamente quando você já tem aí esses aminoácidos ligados entre si através de ligações de hidrogênio, ligações peptídicas, mas você começa a ter outras interações também, ó, ligações de hidrogênio, interações hidrofóbicas, interações iônicas, ligações de sulfeto e etc. E a somatória dessas interações faz com que essa estrutura primária acabe sumindo aqui com formações espaciais aí muito estáveis, que é o caso aqui da estrutura secundária, tá bom? Aí você tem a posteriori agora a formação de uma estrutura chamada como estrutura terciária, que nada mais é do que a estrutura espacial quando a proteína I assume essa conformação mais bonitinha. E aí, consequentemente, você ainda pode ter a estrutura quaternária, que é justamente quando você une uma unidade com outra subunidade, formando aí essas subunidades reunidas aqui, tá bom? Outro aspecto interessante a ser destacado é que quando você forma uma proteína, você consegue, eventualmente, fazer um processo chamado como desnaturação proteica. O que seria desnaturação proteica? É você pegar agora uma proteína e fazer com que ela volte ao seu estágio de ligação, estrutura primária. E aí, como que você faz esse processo de desnaturação proteica? Você pode fazer mudanças aqui no pH, você pode adicionar soluto, pode adicionar algum solvente e, consequentemente, você tem esses efeitos na desnaturação da proteína. Um aspecto importante a ser destacado é que geralmente eu vejo que o pessoal confunde desnaturação proteica com degradação proteica. Degradação proteica é outra coisa e eu já vou explicar para vocês mais adiante. Mas eu quero que vocês se atentem que na na desnaturação proteica, você consegue eventualmente
voltar à estrutura terciária ou quaternária da proteína, caso você retire o pH, caso você retire a fonte de calor, caso você tire o solvente, etc, tá bom? A grande sacada é que, por exemplo, o calor desestabiliza as interações fracas, pH altera a carga dos grupos laterais, solventes orgânicos desestabilizam interações hidrofóbicas e etc, beleza? Já na degradação proteica, olha que doideira. Além de você destruir estrutura quaternária, terciária, secundária, você consegue destruir a estrutura primária, ou seja, você consegue romper as ligações peptídicas e, consequentemente, você não consegue fazer aqui um reordenamento aí da proteína, tá bom? Como eu falei para vocês, proteínas apresentam um leque de várias funções biológicas e aqui eu vou comentar algumas importantes. Funções estruturais, ou seja, são moléculas que estão atreladas com algumas funções associadas com estruturas corpóreas, como por exemplo elastina, colágeno e queratina, são proteínas presentes, por exemplo, na pele ou no cabelo, que dá aí uma certa conferência estrutural. Você pode encontrar também proteínas associadas com função hormonal, como o caso, por exemplo, da insulina e do glucagon, que estão aqui atrelados com o controle de glicemia, ou seja, o controle da quantidade de açúcar na corrente sanguínea. Ainda se pode pensar numa função associada com transporte de gases respiratórios, como por exemplo o caso aqui da hemoglobina e da mioglobina, que são dois pigmentos aí associados às hemácias que fazem aí o transporte de gás oxigênio e o gás dióxido de carbono aí associados com o processo de respiração celular, hematose e afins. Função contrátil, miosina e actina. Você pode ter aí proteínas também que facilitam o transporte de substâncias para dentro da célula, que a gente chama de função carreadora. Se tem os anticorpos, por exemplo, que são proteínas associadas com a defesa do corpo. E por fim, mas não menos importante, você ainda tem aqui proteínas com função catalítica, que é o caso aqui das enzimas, que nada mais é do que moléculas que vão fazer um processo de aceleramento das reações químicas aí dentro de um organismo, tá bom? Um aspecto interessante que eu coloquei aqui, ó, as enzimas, moléculas que aceleram reações químicas no interior das células são todas proteínas. Cuidado, eu coloquei isso aqui, mas ela está conceitualmente errado, porque nem toda enzima necessariamente é uma proteína, e a gente vai comentar mais adiante o porquê, tá bom? Por fim, mas não menos importante, as enzimas aí são justamente proteínas que estão atreladas aqui com função de catálise, ou seja, um processo de aceleração das reações químicas e, consequentemente, elas só aceleram o processo de reação, tá? Mas ela não altera nada aí acerca do produto final da reação. Você ainda tem aqui enzimas que elas podem ser classificadas como simples, ou seja, é simplesmente proteínas formadas única e exclusivamente aqui por aminoácidos, mas você ainda pode ter proteínas que a gente denomina como enzimas conjugadas, ou seja, tem uma parte proteica e uma parte não proteica. Lembram-se que eu havia comentado lá na nossa primeira aula de bioquímica que sais minerais elas atuam como cofatores enzimáticos? Pois é, aqui é o lance de você ter aí um cofator, tá? Então você tem aqui a parte proteica, que a gente chama de apoenzima, que é uma parte inativa, e a parte não proteica, que a gente chama de coenzima. Apoenzima mais coenzima, você forma aqui a aloenzima, que de fato é a enzima ativa, tá? E as coenzimas auxiliam aqui as enzimas no seu funcionamento. A grande maioria das coenzimas ou são vitaminas ou são sais minerais, tá? Posto isto, como eu falei para vocês, a grande sacada quando você pensa em uma enzima é que ela diminui a energia de ativação necessária para que aconteça uma reação química. Professor, o que é isso? De maneira simplificada, é você pensar o seguinte: na presença de uma enzima, eu consigo acelerar a minha reação química e, consequentemente, eu não preciso fornecer tanta energia para que ela aconteça, tá bom? Então, a barreira energética para eu transpor
e, consequentemente, fazer a reação química, ela é muito menor quando a gente adiciona aí uma enzima nesse processo, tá bom? Como que funciona uma enzima? Como que é o mecanismo de ação enzimática? A grande sacada é que, geralmente, vocês aprendem aí no ensino médio esse modelo aqui, ó, chave e fechadura. Enzima se liga num substrato, encaixa, faz aí o processo de reação enzimática e libera, certo? De certo modo, isso daqui perdurou aí por um bom tempo, mas a grande sacada é que quando você pensa em enzima, ela não é simplesmente uma coisa que faz encaixe, não é um Lego. O conceito mais adequado aqui para ação enzimática é o conceito de encaixe induzido. Como assim? Eu tenho a enzima e ela faz algumas alterações na sua estrutura, algumas alterações conformacionais, de maneira que ela consiga fazer o encaixe aqui induzido ao substrato e aí fazer a sua atividade enzimática. Perfeito? E aí, quais são os aspectos que estão atrelados aqui nas reações enzimáticas? Nós temos aqui a temperatura. Por quê? Algumas enzimas elas funcionam numa temperatura X. Se você diminui essa temperatura ou se você aumenta drasticamente, você tem aqui inativação dessa enzima. Geralmente, quando você aumenta drasticamente a temperatura, como a gente comentou anteriormente, você promove desnaturação proteica, certo? E aí, consequentemente, você tem uma diminuição na atividade enzimática. O pH, que é o potencial hidrodiônico, é um outro aspecto também que está atrelado aqui com a atividade enzimática. Por exemplo, lá nas nossas aulas de fisiologia humana, quando a gente comentar, por exemplo, sobre o sistema digestório, nós veremos que determinadas enzimas associadas com degradação de macromoléculas, elas obrigatoriamente elas funcionam em um pH específico. Então, por exemplo, se tem a pepsina, que é uma proteína, uma enzima presente lá no estômago, que ela só atua em pH ácido. Mas a pietilina, por exemplo, ou o caso aqui da amilase salivar, que é a mesma coisa, ela só atua aqui no pH neutro. A tripsina, que é uma outra enzima, só atua aqui no pH alcalino. Então, se eventualmente você altera para cima ou para baixo o pH, você pode ter aí alguma alteração na sua atividade enzimática, tá? Não menos importante, um outro aspecto também que acaba interferindo aqui é a concentração de substrato. A grande sacada é o seguinte: as enzimas elas se ligam aos substratos, fazem atividade enzimática e etc. Mas não adianta de nada você hipersaturar uma determinada região com substrato, porque você não vai ter enzimas ali suficientes para fazer atividade enzimática. Então percebam nesse gráfico aqui, ó, que a partir de um determinado ponto X, você tem uma velocidade constante. Então, independentemente de ter mais ou menos substrato, a ação ela vai se processar da mesma maneira, tá bom? E por fim, mas não menos importante, a gente ainda pode comentar acerca aqui das enzimas, que existem alguns aspectos associados com inibição enzimática, ou seja, você consegue inibir a enzima. E esses inibidores eles podem ser reversíveis ou irreversíveis. Quando você comenta aqui de inibidores reversíveis, eles podem ser competitivos. Qual que é a grande sacada? Basicamente, é um inibidor que ele fica competindo pela enzima. Então, ele meio que mimetiza o substrato onde que essa enzima se complexa e, consequentemente, ele acaba inativando aqui a ação enzimática. Mas é um processo reversível, tá? Tem-se ainda aqui os inibidores não competitivos, ou seja, você tem aqui a ligação da enzima ao substrato, mas você tem aqui também a ligação com outra substância em um outro determinado ponto aqui que a gente chama de sítio ativo, de maneira que você inativa também a proteína. Mas é um processo também reversível.
E você tem aqui inibidores incompetitivos. Então, você tem aqui o substrato e o inibidor incompetitivo, que também inibe isso aqui. Mas você também pode ter algum contexto aqui de inibidores irreversíveis, como o caso, por exemplo, do cianato de amônio, que se liga aqui na enzima e acaba inativando ela, tá bom? E por fim, por descargo de consciência, eu queria destacar uma frase célebre que pode dar um pontinho aí essa para vocês nos vestibulares. Toda proteína é uma enzima, mas nem toda enzima é uma proteína. Como assim? Existe um caso de uma enzima que não necessariamente é formada por proteínas, que é o caso da ribosima, que nada mais é do que um RNA com atividade catalítica, tá bom? Então existe um DNA que ele funciona como enzima, mas não é um caso aqui de uma proteína. Perfeito? Brigadão e até a próxima aula. Beijo!